Olá, eu sou o professor Carlos Mendonça, este é o nosso curso de Direito Previdenciário e o nosso Tira Dúvidas, né? O nosso fórum de respostas às dúvidas dos nossos alunos aqui do Gran Cursos Online. É um novo serviço prestado pelo Gran Cursos para você ter um canal direto com o professor. Então vamos lá tentar resolver as dúvidas dos nossos alunos. Corta aqui para a tela. Então aí o tema da aula de hoje, o Fórum de Dúvidas de Direito Previdenciário, respondido por mim, Carlos Mendonça. E a primeira dúvida é a seguinte: com relação à dependência presumida, me explique melhor essa questão. Eu notei também que você colocou classes nos dependentes. Qual o motivo? Bom, o próprio artigo 16 da Lei 8.213 de 91, ele separa os dependentes em três classes, tá? Por quê? Porque há uma preferência. Quando ocorre o óbito do segurado, a Previdência vai verificar se existe um dependente da classe 1. Se existir um dependente da classe 1, aí quem é da classe 2 ou 3 não vai ter direito à pensão por morte. Inexistindo o dependente da primeira classe, aí a gente verifica se há algum da segunda. E aí o da terceira classe só receberia a pensão se inexistir dependentes das classes 1 e 2. Então, você quer saber o que é a dependência presumida. Para que um dependente tenha direito à pensão, ele tem que figurar em uma das três classes, tá? Sem esquecer do tutelado, tá? E do enteado, que podem ser equiparados a filho. Então, o que acontece? Além de ter que demonstrar que pertence a uma das classes, esse dependente precisa demonstrar também a dependência econômica. No entanto, para os dependentes da classe de número 1, a dependência econômica é presumida. A própria legislação presume que aquele que figura na classe 1 é dependente do segurado. Quem é da classe 2 ou da classe 3 tem que provar, tem que demonstrar que é dependente. Então, deixa eu fazer um esqueminha para vocês aqui. Corta aqui para a tela. Aqui, ó, na classe 1, dependência econômica presumida. Classes 2 e 3, dependência econômica, aliás, adiantei um pouquinho, né? Econômica, uma proparoxítona. Dependência econômica deve ser demonstrada, de modo que, se o dependente é cônjuge, se o dependente é companheira ou companheiro, ou filho, pode ser filha, a dependência econômica ela já é presumida pela lei, é uma ficção legal. A lei já presume que filho, companheiro e cônjuge são dependentes econômicos do segurado. Agora, pai e mãe ou irmão devem demonstrar que dependiam economicamente do segurado. Portanto, classes 2 e 3, a dependência econômica ela não é presumida, ela tem que ser demonstrada. Tá claro? Vamos aqui para a questão 2. Questão 2 não, segunda dúvida. Bom dia. Em relação ao salário maternidade, a segurada receberá seu salário mensal de empregada pública ou privada somado ao salário maternidade ou apenas o salário maternidade? Bom, ela vai ficar licenciada da sua atividade e vai receber exclusivamente o salário maternidade, no período de licença que é de 120 dias. Não há sentido o empregador continuar pagando o salário, já que a empregada, né, em regra, a empregada, porque o empregado também pode ter direito ao salário maternidade. Ela vai deixar de exercer a atividade, não haverá mais contraprestação. Então, o empregador deixa de pagar o salário vai ser substituído pelo salário maternidade. Então, não há acumulação de salário com salário maternidade. Recebe exclusivamente o salário maternidade. Terceiro, a segurada que esteja recebendo o salário maternidade e vier a falecer,
passará o direito do benefício ao cônjuge, se este tiver qualidade pelo tempo restante do período. Não precisa ser um cônjuge, né? Pode ser um companheiro também. O importante é que ele seja o pai da criança, né? Nesse caso, o segurado deverá se afastar também pelo restante do período? Sim, ele também vai ter que se afastar. Não há sentido a Previdência pagar o salário maternidade se o sujeito continua prestando serviço ao empregador. Então, também haverá esse afastamento. Próxima dúvida. Olá, professor. Fiquei com dúvida com relação ao segurado facultativo de baixa renda. O valor da renda mensal para o cadastro único ainda prevê 2 salários mínimos? Li algo sobre a alteração para 3 salários mínimos. Obrigada. Bom, essa questão da baixa renda para efeitos previdenciários, né, no que tange a família, tem relevância no Plano Simplificado de Previdência, que é tratado ali no artigo 21 da Lei 8.212. Se você for observar esse dispositivo, a dona de casa de uma família de baixa renda pode aderir ao Plano Simplificado de Previdência, vai contribuir com 5% do salário mínimo. Bom, o que a gente vai considerar dona de casa de família de baixa renda? Repare que a Lei 8.212, ela fala, olha, para efeito de inclusão no Plano Simplificado de Previdência, vamos considerar de baixa renda uma família que tenha renda de até 2 salários mínimos. Isso não mudou, continua sendo 2 salários mínimos, conforme preconiza o artigo 21 da 8.212. Bom, o que você ouviu falar foi do decreto que disciplina o cadastro único, né, dos benefícios sociais. Vamos dar uma olhadinha nele, corta aqui para a tela. É o decreto 6.135, ele é de 2007 e para ele, para fins deste decreto, portanto, ele não se estende a 8.212, adotam-se as seguintes definições, tá? Família de baixa renda, a que possua renda familiar mensal de até 3 salários mínimos. Então, você ouviu corretamente, só que não mudou. Para efeito de decreto, família de baixa renda até 3 salários. Para efeito do plano de inclusão previdenciária, família de baixa renda continua sendo aquela que tem renda de até 2 salários mínimos. Então, não mudou nada, continua para a gente valendo 2. Fechado? Corta aqui para a tela. Professor, a questão número 7 diz respeito ao período de carência. Acredito que a questão esteja desatualizada. Obviamente que a questão está desatualizada porque houve uma alteração no dispositivo que trata da carência, o artigo 27 da Lei 8.213, né? Lá nós temos 2 incisos. Antes nós tínhamos no inciso 1 apenas empregados e avulsos. Agora nós temos empregados, avulsos e a empregada doméstica, de modo que a carência para a empregada doméstica, ela também passou a ser contada a partir da filiação. Ela só precisa demonstrar o exercício da atividade de empregada doméstica e aí a carência já vai ser contada. Então, sim, a questão está desatualizada, como várias questões se tornaram desatualizadas por conta das várias mudanças ocorridas na legislação previdenciária lá de 2015. Então, em 2015 tivemos várias mudanças e aí várias questões se tornaram desatualizadas. Mas deixa eu fazer um alerta para você. Na Previdência Social, o que mais acontece é você lidar com situações que eram regidas por uma legislação que atualmente esteja revogada. Isso acontece, faz parte do direito. A maioria dos meus livros de direito, eles estão desatualizados, porque toda hora vem uma emenda constitucional, toda hora vem uma nova legislação. Então, o direito, ele tem que lidar com essa vicissitude da mudança da legislação. Mas aí você faz aqui uma crítica, corta aqui para a tela. Você diz o seguinte, acredito que a questão esteja desatualizada. Sim, está desatualizada por conta da Lei Complementar 150. Mas, como diz que o curso está atualizado, gostaria de confirmar. Precisa confirmar, você mesma sabe que isso mudou. É certo que o período de contagem do empregado doméstico agora atende às mesmas regras do empregado e avulso, ou seja, a contribuição é presumida e não como ainda afirma o comentário certo. Bom, essa aula ela foi atualizada, mas eventualmente, se você localizar uma questão
que ainda trata, né, do tema sem fazer referência à atualização, você tem que dizer qual é a aula, qual é a questão, e rapidamente a gente vai e regrava. Não é nossa intenção deixar nenhum material desatualizado, até porque o direito previdenciário teve essa característica em 2015 de muitas mudanças. Então são muitas aulas gravadas, às vezes por um esquecimento a gente acaba deixando uma aula, mas é só você nos alertar qual é a aula e a gente com o maior prazer vai regravar. Tá certo? Está registrado, então, aqui a sua crítica. Corta aqui para a tela. Vamos lá para mais uma dúvida. É uma dúvida muito longa, então eu vou resumir para vocês. Ele traz uma questão e quer que a gente identifique o gabarito, tá? Eu vou marcar o mesmo gabarito que ele marcou e vou explicar porque que não poderia ser a letra E. Então, a pergunta é: de acordo com a legislação previdenciária, as prestações abaixo são devidas aos segurados, independentemente do cumprimento do período de carência. Então, ele quer benefícios que não possuam carência. A letra A fala de pensão por morte, não tem carência, auxílio acidente, não tem carência, mas aposentadoria por idade exige 180 contribuições. A letra B, reabilitação profissional, não tem carência, pensão por morte e auxílio reclusão, não tem carência. Então essa é a resposta, é a letra B. Mas ele indica que no simulado que ele fez aí pela internet, o gabarito seria a letra E. Não pode ser a letra E porque ele fala de aposentadoria especial, que tem carência, né, de 180 contribuições. Ele fala aqui de um auxílio gestante, de um salário maternidade para as seguradas contribuinte individual. Essa segurada contribuinte individual tem uma carência de 10 contribuições. Então, a resposta realmente é a letra B. Mas, segundo o aluno diz aqui, no simulado que ele fez, a resposta seria a letra E. Não tem como ser a letra E, você acertou. Realmente, a resposta é a letra B. Próxima. Essa questão abaixo foi dada como certa, mas há professores falando que hoje ela estaria errada por falta de lei regulamentadora. Afinal, está certa ou errada? O que devo responder caso caia essa questão na prova? Bom, é uma questão de 2008 que versa sobre a possibilidade de conversão da aposentadoria por invalidez em aposentadoria por tempo de contribuição ou aposentadoria por idade. Então, olha, em 2008, ela está ou estava certa. Agora, em 2015, aposentadoria por invalidez. Invalidez, ela pode ser convertida em aposentadoria por idade. Aposentadoria por idade. Então, hoje, errado. Aposentadoria por tempo de contribuição. Hoje estaria certo, tá? Hoje, aliás, já estamos em 2016, deixa eu acertar aqui, ó. Então, hoje, o gabarito seria errado porque ele fala sobre conversão da aposentadoria por invalidez em aposentadoria por idade e em aposentadoria por tempo de contribuição. Esta aqui, inclusive, é uma dúvida repetida. Daqui a pouco a gente vai ver a mesma dúvida. Por que que hoje não é mais possível converter a aposentadoria por invalidez em aposentadoria por idade? Porque o dispositivo que permitia essa conversão, ele foi revogado no finalzinho, em dezembro de 2008. Se você quiser confirmar, dá uma olhada no artigo 55 do decreto 3048, você vai ver que ele foi revogado em dezembro de 2008. Quando foi feita a prova, estava em vigor, depois foi revogado. Daqui a pouco a gente volta e mostra qual é o dispositivo. Corta aqui para a tela. Prosseguindo aqui então, mais uma dúvida. Mais uma questão polêmica, professor Pedro. Segundo a CESP, nesse tipo de questão abaixo, devo considerar a lei ou a jurisprudência? Bom, como eu disse, né, no Decifrando o Edital, a prova do CESP basicamente vai ser em cima da legislação, da letra da lei. Não deve cobrar jurisprudência, mas vamos ver qual é a questão. Tendo sido demitido sem justa causa da empresa em que trabalhava, Wagner recebeu aviso prévio
indenizado. O aviso prévio indenizado incide contribuição, tá? A jurisprudência afasta. Então, se falar assim, recebeu o aviso prévio indenizado, devendo incidir contribuição, sim. Se a questão não falar nada, é porque se refere à letra da lei. A dúvida: nessa situação, não incide contribuição previdenciária sobre o valor da indenização paga pela empresa a Wagner. Segundo o STJ, não incide, mas segundo a lei, incide. Então, vamos seguir a legislação, tá? Esse tipo de controvérsia não deve ser cobrado na prova, porque o edital não faz referência à jurisprudência, tá? E se não falar segundo a lei, se ele não falar segundo a lei, se ele apenas te perguntar, diga que incide, porque se ele não falou nada, só pode estar se referindo à legislação. Mas a questão sempre é muito clara, ela sempre diz se quer a legislação ou se quer a jurisprudência. Então, pelo perfil do edital, provavelmente as questões serão feitas em cima da lei e não da jurisprudência. Professor, na última questão desse bloco foi citada a súmula 149 do STJ. Repare o seguinte, sempre me diga qual é a questão, qual é a aula, para eu poder identificar. Essa súmula 149, ela diz que a prova exclusivamente testemunhal não basta a comprovação da atividade de rurícola para efeito da obtenção de benefício previdenciário. É o mesmo dispositivo do artigo 55 da 8.213. Mas na questão está falando em aposentadoria por tempo de contribuição. Então, nesse caso, a atividade rurícola não está restrita ao segurado especial, visto que esse não faz jus a essa aposentadoria. É isso, fiquei um pouco confusa. Olha só, vocês levam muito, ao pé da letra essa história do segurado especial. Vamos fazer aqui uma divisão. Existem trabalhadores urbanos e existem trabalhadores rurais. Dentre os trabalhadores rurais, eu tenho o segurado especial, ele é um deles. Mas eu posso ter um empregado rural. O empregado rural é um tipo de trabalhador rural. Então, a questão pode não ter sido feita especificamente para o segurado especial. Pode ter sido feita para trabalhador rural. E o trabalhador rural pode ser empregado, pode ser avulso, pode ser contribuinte individual. Então, o trabalhador rural ele não pode fazer prova de tempo de serviço exclusivamente por testemunhas, como nenhum trabalhador. Tá? Nenhum trabalhador pode provar tempo de serviço exclusivamente com prova testemunhal, salvo caso fortuito ou força maior, conforme a dicção do artigo 55 da Lei 8.213. Fechado? Vamos lá para mais uma dúvida. Então, prosseguindo aqui. Professor, eu tenho uma pergunta. Se uma pessoa contribuiu para a Previdência 10 anos e que possui mulher e filho, e ainda a família é de baixa renda, se ele acabar desempregado por 6 meses e cometer um delito, a família tem direito ao auxílio reclusão? Bom, para que ocorra o fato gerador de um auxílio reclusão, o segurado ele tem que ser preso e tem que existir um dependente da primeira, segunda ou terceira classe. Mas repare o seguinte, a questão não fala que este segurado ele é de baixa renda. Então vai depender muito do texto da questão, porque a questão pode ser retirada da lei. A 8.213 realmente não fala em baixa renda, isso é um problema para a gente, porque às vezes o examinador ele tira a questão da lei e a lei não fala de baixa renda. Então, de qualquer forma aqui, você quer saber, a família tem direito ao auxílio reclusão? Sim. Se o segurado for de baixa renda, sim, os dependentes, terão direito ao auxílio reclusão. Repare que ele, nesses 6 meses de desemprego, ainda ostentava a qualidade de segurado. Próxima. Olá, professor. Você poderia me indicar um ótimo livro para estudar para esse concurso do INSS que seja atualizado? Então, é uma busca frenética por material atualizado. Então, alguns livros de direito previdenciário já foram atualizados, outros livros ainda não foram atualizados. Muita gente correu para atualizar o livro quando foi editada a medida provisória 664, logo depois veio a lei 13135, e aquele livro que era atualizado se tornou desatualizado. Então, o que acontece? Eu não tenho como te indicar um livro atualizado. Você tem que ir numa livraria
olhar, né, a capa do livro e verificar se ele diz se está atualizado, pelo menos até a Lei 13.202, tá? Aí você vai ver, melhor do que eu ficar te indicando, porque a maioria dos livros ainda não foram editados, né? Eles começam a ser editados agora, no começo do ano de 2016, mas olha, a Sinopse da Saraiva é um livro muito bom, é um livro barato, que tem tudo o que você vai precisar, tá? Então, melhor você ir numa livraria e lá você vai olhar a capa do livro e vai verificar se realmente essa atualização contempla todas as leis, né, publicadas em 2015, a última foi a 13.202. Se estiver na capa essa atualização, aí você pode adquirir. Pode adquirir qualquer livro de direito previdenciário, os livros são muito bons da nossa matéria, a gente está muito bem servido. Mas se você não quiser gastar muito dinheiro, a Sinopse da Saraiva é uma ótima opção. Corta aqui para a tela. Eu acho que tem até um outro aluno que faz a mesma pergunta. Esse aqui já quer 2 livros de direito previdenciário que sejam muito bons. Bom, vou dizer para você aqui 2 livros que eu acho muito bom. O do Fábio Zambit, é um livro muito bom de direito previdenciário, e um que está um degrauzinho acima, é mais aprofundado, aquele pessoal que realmente gosta de aprofundar na matéria, é o livro do Carlos Alberto Pereira de Castro e João Batista Lazari. É o mais aprofundado dentro da nossa matéria que você vai encontrar. O problema é que aprofundar muito a matéria, você vai descambar para a jurisprudência, e eu creio que a jurisprudência não seja muito forte nessa prova, nesse concurso do INSS. Mas a minha indicação, então, 2 bons livros mais aprofundados, né, seria o Fábio Zambit ou o Carlos Alberto Pereira de Castro, que faz junto com o João Batista Lazari. A Sinopse da Saraiva também, Sinopse da Saraiva com um desses 2, você fica com um conjunto muito bom de livros da nossa matéria. Corta aqui para a tela. Vamos lá para mais uma dúvida. Boa tarde, professor. Gostaria de esclarecer uma dúvida sobre o trabalhador que está inadimplente com a Previdência. Então, eu vou entender essa inadimplência da seguinte forma, né? Vamos colocar que é um contribuinte individual, ele vem recolhendo as contribuições e por alguma razão ele continua trabalhando, mas deixa de contribuir, tá? Então, existe um débito com a Previdência Social. Digamos que aqui, ó, ele está doente, tá? Ele ficou doente, vai pleitear um auxílio-doença. Vamos ver aqui o final. Durante este período de débito, ele poderá ter acesso ou não aos benefícios previdenciários. Bom, a Previdência Social não concede benefício para quem está em débito. Vou analisar sob a ótica da legislação. Então, ele vai ter que quitar esse débito. Quitando esse débito, aí sim ele pode pleitear o benefício. No meu exemplo, o auxílio-doença, tá? Então, e após pagar o que deve, ele pode requerer o benefício em que data do fato gerador, tá? Ele pode pedir a partir aqui do auxílio-doença, desde que não exista um débito, tá? O fato gerador é a doença, ele pode fazer o requerimento a partir daí, quita o débito dele, ele vai ter direito, então, ao benefício. Na questão 3, bom, você tem que me falar qual é a aula, senão fica muito difícil, mas de qualquer forma acho que vai dar para entender. Na questão 3, não entendi porque a resposta certa é a letra A. Bom, essa questão deve ser a seguinte: um sujeito, né, ele se torna inválido, tem direito à aposentadoria por invalidez, mas ele não consegue provar o valor do salário de contribuição. Ele demonstra todos os requisitos de filiação, de inscrição, mas não consegue demonstrar qual era o valor do seu salário. Nessa situação, o que a Previdência tem a fazer? Conceder o benefício no valor de um salário mínimo, porque não tem salário para a gente fazer o cálculo. Então vamos ver qual é exatamente a sua dúvida. Corta aqui para a tela. Bom, eu achava que invalidez por acidente do trabalho garante a aposentadoria integral. Toda aposentadoria por invalidez no RGPS, ela é integral. Mas acontece que eu não sei qual é o salário dele. Eu vou inventar 1.000, 1.500, 2.000. Não posso inventar um salário. Por isso que a legislação vai permitir a concessão no valor de um salário mínimo. Tá? O senhor não acha injusto ser só um salário mínimo? Nem tudo que é legal é justo. Às vezes nem tudo que é justo também é legal.
Não sei se é injusto, porque eu não sei qual é o valor do salário de contribuição. Mas como, professor, que acontece? Acontece com muita frequência, simplesmente o segurado não consegue provar qual era o valor do seu salário de contribuição. Digamos que é o empregado e a empresa não escriturou, tá? Quanto que ele ganhava. E ele não consegue provar para a Previdência quanto que ele ganhava. A Previdência não pode inventar um valor, nem pode aceitar o valor que ele afirmar. Então, por isso que é concedido em um salário mínimo. Mas, a qualquer momento, desde que ele demonstre o real valor do seu salário de contribuição, não tem problema. Aí, o benefício vai ser recalculado para retratar a real remuneração que ele recebia. Basta ele trazer o valor do salário de contribuição, o benefício é recalculado. Tranquilo? Então, vamos encerrar este bloco de dúvidas, a gente volta na sequência para o nosso terceiro bloco, né? Já é a terceira aula, tirando a dúvida de vocês. Já volto.